tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre o modo de vida dos indígenas, antigamente e na atualidade. Então, como a gente vem falando, os indígenas eles têm um modo de vida muito diferente do nosso, né? Principalmente antigamente, antes dos portugueses chegarem. Eles utilizavam somente coisas da natureza para sua sobrevivência. Eles utilizavam somente o necessário, eles preservavam o meio ambiente, né? E retiravam somente aquilo que eles iam utilizar naquele momento. Porém, com a chegada dos portugueses, houve muitas mudanças no modo de vida dos indígenas. O que aconteceu? Eles tiveram que mudar a forma de viver, coisas que eles comiam, tiveram que reformular todo o modo de construção que eles utilizavam, né? Os adornos que eles utilizavam, que eram as coisas do corpo, cocar, tipo de roupa que eles vestiam, né? Então, com isso, eles foram sendo domesticados. O que é isso? Os portugueses tratavam eles não como gente, que achavam que eles precisavam ser domesticados, né? E precisavam se vestir como os portugueses. E aí começaram a impor a eles que utilizassem roupas, né? Que construíssem as suas casas, assim como os portugueses faziam. E aí, ali no nosso livro, a gente consegue observar, então, que os indígenas, eles, até hoje, né, eles tentam preservar o modo de vida dos indígenas de antigamente. Eles tentam, alguns ainda mantêm a construção das casas que eles viviam, que são as ocas ou as malocas, né? Eles também tentam, algumas tribos ainda tentam viver somente daquilo que a natureza tem a oferecer para eles. Eles ainda mantêm os rituais, que são as danças, né? São as pinturas de corpo, é a produção de alguns objetos que eles ainda fazem. Um exemplo que eu tenho para dar para vocês é o DM Biguaçu, que tem ali em Biguaçu, em São Miguel, que eles ainda fazem adornos, itens com coisas da natureza e vendem ali nas praias de Biguaçu, ali em São Miguel. Além disso, a gente consegue ver isso também no centro de Florianópolis, que a gente ainda observa alguns indígenas que fazem a venda dos seus produtos lá também. Mas aí vocês devem estar se perguntando, prof, como que eles passam esse conhecimento um para os outros, né, ainda? Nas aldeias indígenas, tem pequenas escolas que são frequentadas pelos próprios indígenas. Então, eles frequentam a escola indígena para conhecer sobre a cultura do seu povo, conhecer a língua que o povo indígena fala, tá? E eles também têm a opção de ir para as escolas, assim como vocês. Além de frequentar a escola indígena, eles podem frequentar outras escolas e ir até a cidade, trabalhar assim como a gente, tá? Porém, eles ainda têm o repasse de conhecimento na aldeia indígena deles. Um exemplo disso é sobre a língua que eles falam, a língua Tupi-Guarani. Nós temos vários grupos indígenas que foram formados aqui, por exemplo, no sul. Temos Tupi-Guarani, temos os caigangues, temos os xoclens, né, que fazem parte todas da língua Tupi-Guarani. Tupi-Guarani é uma língua, a fala deles. Assim como a gente tem o espanhol, o inglês, o Tupi-Guarani é um tipo de linguagem. Então, os caigangues, os xoclens, eles falam a língua Tupi-Guarani. Muitos deles também conhecem a nossa língua, tá? Porém, elas são repassadas nas escolas indígenas na localidade onde eles moram. Além da língua, eles também têm a cultura deles, a tradição, né? Como que acontece isso? Ela é passada de geração em geração. Por exemplo, em rituais, eles utilizam alguns adornos específicos que são somente deles, né? Que eles só utilizam naqueles rituais, né? Ou então, eles utilizam roupas, acessórios durante o seu dia a dia, tá? Como a gente pode observar naquela pesquisa que a gente fez sobre a pintura corporal, lembram? Que a prof pediu para que vocês pesquisassem uma pintura corporal lá no nosso livro de artes? Então, a gente vê ali que eles fazem um tipo de pintura corporal, porém aquela pintura corporal é feita somente quando eles fazem algum tipo de dança. Então, os portugueses vindo para cá, eles tiveram a chance, a oportunidade de conhecer várias culturas indígenas, né? Porque eles chegavam aqui, eles foram explorando o Brasil inteiro e conhecendo várias tribos indígenas.
Lembra que a prof falou que elas eram separadas por tribos e cada local tinha um modo de vida diferente? Então, eles também, além de ter um modo de vida diferente, eles também tinham, né, um modo de se comportar, de se vestir, coisas que eles gostavam de comer, de construir as suas casas, tá? Também tinham os animais domésticos, os animais de estimação, que não era somente o cachorro nem o gato, eram outros tipos de animais que a gente já vai ver. Os indígenas, eles não tiveram somente contato com os portugueses, eles tiveram contato com os holandeses, franceses e vários outros povos que foram vindo para cá, né? E com isso, eles foram começando a mudar o seu modo de vida, eles começaram a usar as roupas como os outros usavam, construir as suas casas de modo diferente, tanto é que hoje eles têm acesso à tecnologia, eles andam de carro, as casas deles são diferentes, né? A gente quando chega numa aldeia indígena, a gente olha, mas aqui não tem as malocas. Não, os índios também evoluíram, né? Apesar de eles manter a tradição, eles também precisam de uma casa segura, eles precisam ter acesso à internet. Por que eles não teriam, né, esse acesso se todos nós temos? Eles também merecem, eles também devem ter acesso ao conhecimento, acesso à internet, acesso a tudo que estiver ao alcance deles, assim como está ao nosso alcance. Dessa forma, eles tendo esse acesso, eles conseguem passar também o conhecimento deles, eles conseguem passar um pouco mais da cultura deles pra gente, para que a gente possa conhecer o tipo de cultura que eles têm. Tá? Então, não é justo, né, que eles não possam compartilhar da cultura deles, sendo que nós compartilhamos da nossa cultura, tá? Finalizamos a explicação. Nós vamos realizar então as atividades das páginas seguintes. Então a gente já viu que um grupo de índios, um grupo de malocas, ela é chamada então de aldeias indígenas, tá? E a gente vai responder as questões propostas ali nas páginas 14 até a página 16. Então, na página 15, a gente consegue observar um grupo de indígenas também, que estão vestidos, que estão usando trajes bem diferentes, né? Que eles misturam ali os trajes europeus juntamente com adornos, que são cocar, alguns objetos musicais que eles produzem. Então ali no livro a gente também tem um pouquinho da fala, né, onde traz que eles tinham muitos animais de estimação. O que vai acontecer agora? Vocês vão realizar um jogo onde o jabuti ele é o coringa do jogo, tá? No livro tem passo a passo dizendo que vocês devem formar grupos com essas cartinhas. Então, convidem os familiares de vocês a jogar, a brincar com vocês, conhecer um pouquinho dos animais de estimação diferente, né, que esses indígenas mantinham nas suas residências. Olha só, jabuti, coati, entre outros animais que a gente nem imaginava que poderiam ser animais de estimação. Após realizar o jogo, então, vocês devem realizar a última página, a página 16. Outra coisa que eu gostaria de trazer também é que para a gente observar onde que estão localizadas as principais cidades, né? As principais cidades formadas pelos europeus eram onde os indígenas habitavam, tá? Então algo já tinha formado ali, né? E os portugueses eles se instalaram ali e formaram as cidades, né? Onde os indígenas moravam, sendo que os indígenas acabaram trabalhando muito em função dos portugueses, sendo escravizados também, tá? E muitos acabaram morrendo por conta dessa mudança. Alguns não aceitavam mudar a sua cultura, não aceitavam trabalhar para os portugueses, e aí acaba acontecendo muitos conflitos. A 16 fala sobre o ritual, né, de um povo que é lá da Rondônia, e ali tem um guerreiro muito conhecido dentro desse conto deles, que ele descobriu, ele ouvia algumas vozes saindo debaixo de uma pedra, ele resolveu mover essa pedra, e ali tinha um grupo de indígenas que moravam lá, né, que tinham ficado presos lá embaixo. E aí quando ele liberta esse povo debaixo das pedras, como ele se referia, ele conhece uma música que fala sobre os ancestrais. O que são os ancestrais? São as pessoas que viveram antes da gente, e essas pessoas, elas têm muito conhecimento para compartilhar com a gente, né? Então, hoje tudo que nós temos de conhecimento foi deixado pelos nossos antepassados, pelos nossos ancestrais. E ali, esse índio, ele acaba absorvendo muitos conhecimentos, libertando essas pessoas que estavam debaixo da pedra. Então, vocês devem responder as questões propostas. Então, agora, para a gente finalizar, tá? Vocês devem fazer uma pesquisa sobre o nome de São José, para a gente descobrir de onde vem esse nome. Mas, como eu sei que a palavra São José, ela não vem
de uma tribo indígena, eu gostaria que vocês pesquisassem, então, também sobre o nome Biguaçu, que é a cidade que tem ao lado, tá? E também podem pesquisar sobre o nome da cidade Palhoça, que também fica entre, que São José fica entre a divisa dessas duas. Então pesquisem qual que é a origem desses nomes. Muitos nomes de cidades, eles tinham uma origem indígena, né? Os indígenas que já tinham dado os nomes por conta de algo em específico. Então eu quero que vocês pesquisem esses dois nomes, Palhoça e Biguaçu. São José a gente já pesquisou, sabe que é o nome de um santo, né? Mas eu quero que vocês pesquisem essas duas palavrinhas, Palhoça e Biguaçu, para descobrir qual que é a origem delas. E vocês devem realizar um desenho ali no livro de vocês, tá? E pessoal, qualquer dúvida já sabem, anotem, porque semana que vem nós temos as nossas atividades dos saberes, tá certo? Finalizamos por aqui. Beijinho, até a nossa próxima aula. Tchau!